Então tem o capitalismo globalizador, que é a sua forma, digamos assim, natural, entre aspas, e tem essas reações meio que nacionais. E estas reações meio que nacionais, elas são infrutíferas, porque o capitalismo ele é globalizante. Vocês estão vendo aí um trecho de um vídeo do professor Paulo Graudelli chamado A Terceira Guerra Mundial, em que ele faz uma relação, ele traça um paralelo entre o comportamento de Benjamin Netanyahu e de Aldo Rebelo. Eu achei muito interessante a análise dele, porque eu já havia traçado um paralelo entre o povo palestino e os povos indígenas. Então, se os povos indígenas do Brasil e o povo palestino vivem uma situação cheia de analogias, e a analogia eu já adianto, é resultado do quê? De um território cada vez mais fragmentado, cada vez mais inviável socialmente, ecologicamente, estrategicamente, que são as terras indígenas, ainda mais agora que o Congresso permitiu o desenvolvimento de atividades econômicas lá dentro, como monocultura de soja, exploração mineral. Tudo isso veio no pacotão da lei do marco temporal. São trechos que Lula não vetou. Então as terras vão ficando cada vez mais fragmentadas, cada vez mais invadidas e cada vez mais inviáveis. Então a analogia é profunda entre o que acontece com os povos indígenas e o que acontece também na Palestina, que vai também se fragmentando e se inviabilizando. Mas vamos pensar agora na relação entre os seus algozes, né? Benjamin Netanyahu e Aldo Rebelo. Mas elas se apegam a algumas ideias de problemas nacionais que precisam ser resolvidos, e este povo então cria aí uma indisposição com o resto do mundo. É o que faz o Putin, é o que fez o Bolsonaro, é o que faz o Trump, é o que faz até na Itália, né? Que é um país que aceita. Então, na Europa, esse movimento é o movimento anti-imigrantes. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. O Brasil não tem esse problema. Então, o que aconteceu? Começou a ressurgir por parte do Bolsonaro e deste tal de Aldo Rebelo, né? Rebelo, sei lá, rebelde sem causa, sei lá. Esse tal, né? Ele recuperou uma ideia lá da ditadura militar de que a Amazônia é nossa. Vamos queimá-la. Boa noite, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações, dessa vez conversando com o Aldo Rebelo. Olha aí quem está entrevistando o Aldo Rebelo, esse Caio Souto, do canal Conversações Filosóficas. Interessante, o professor Paulo também é filósofo, né, e está traçando esse paralelo entre genocidas, né, e Caio Souto, que também se pretende filósofo, dando palco para o genocida e puxando muito o saco, como a gente vai ver aí na sequência. Mas é uma ilustração. Esse vídeo é recente, mas é minúsculo, foi visto por menos de 100 pessoas. Você vê que o Aldo Rebelo está atirando para tudo que é lado. Eu vou usar fragmentos desse vídeo para ilustrar aquilo que o professor Paulo Graudelli, esse sim filósofo de verdade, está falando. É um prazer enorme recebê-lo aqui mais uma vez, né? Ele que esteve aqui recentemente e retorna agora para falar sobre o livro que resulta de uma pesquisa feita na Amazônia, né? Muito obrigado, Aldo Rebelo, pela sua presença aqui mais uma vez. E boa noite. Boa noite, professor Caio. Boa noite, professor Zé Márcio. Boa noite aos que nos acompanham aqui nessa conversa. Muito obrigado pelo convite.
porque senão os estrangeiros tomam. Essa é a ideia da ditadura militar, né? Vamos... É esse aqui, ó. Chama Amazônia, a maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. É justamente aquilo que o professor Paulo comentou, né? O Aldo Rebelo só vê cobiça nos olhos dos outros. Eles não estão preocupados. A comunidade internacional não está preocupada com a Amazônia. A comunidade internacional é mesquinha e só tem cobiça. É um livro da editora Arte Ensaio. O livro tem 300 e poucas páginas. Meu Deus, como ele é ridículo. Eu nunca vi um negócio desse. Fale-me sobre o seu livro. Ele tem 300 e poucas páginas. Você imagina Machado de Assis fazendo um negócio desse? Meu novo livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem 150 páginas. Que mico! Vamos abrir uma transamazônica, vamos explorar sexualmente índio, vamos destruir a floresta, porque os estrangeiros vão tomá-la. Das riquezas da Amazônia. A Amazônia como a maior fronteira mineral do mundo, a Amazônia como a maior fronteira de biodiversidade do mundo, a Amazônia como a fábrica de energia pela presença de seus rios, a Amazônia como a maior floresta tropical do mundo, como a maior fronteira para a agricultura e a pecuária do mundo. Deve ser um livro incrível, porque é fronteira de energia, de produção de energia, é fronteira de mineração, e ainda é de biodiversidade e de floresta e de expansão da agropecuária. Ele acha que é o quê? Que é infinito, que não é um espaço limitado? No fundo é isso, né? Não é para preservar. Muito menos é para fazer o desenvolvimento sustentável, porque não existe isso. E dentro da população empobrecida da Amazônia, os piores indicadores estão entre as populações indígenas. Recentemente, aliás, o IBGE divulgou os números por municípios do analfabetismo e o pior índice de analfabetismo do Brasil está exatamente em um município de Roraima que tem o mais alto percentual de população indígena. Vejam como se manifesta o fascismo de Aldo Rebelo. Ele fala em analfabetismo em populações indígenas. Quer dizer, são povos que não dominam tradicionalmente a linguagem escrita. Legal, bacana. Mas você não vê ele preocupado com a educação indígena. Você vê ele criticando o modo de vida indígena. E você usar uma métrica que vale para a nossa sociedade, porque você ser analfabeto aqui no nosso mundo é uma tragédia. Agora, dá uma olhada nesse belo guerreiro caiapó. Esse é o Raoni jovem, né? Você não olha para ele e fala, aí está um analfabeto. Não, você fala que é um grande líder, um representante do povo da floresta. Então, não dá para avaliá-los com a mesma métrica que a gente avalia um município qualquer, uma cidade qualquer, em termos de água tratada e analfabetismo. É como se o indígena chegasse em São Paulo e fosse avaliar aquela cidade. Aí fala, olha, esse rio tá poluído, esse rio não tem peixe. Pô, eu andei ali no Parque do Trianon, não tem um bicho para caçar. Coitado desse povo, que não tem um bicho, que não tem uma caça, que não tem um rio para tomar banho, que o rio que está ali não tem peixe nenhum, só tem cocô. Isso não reflete a qualidade de vida do povo de São Paulo. Então essa simplificação, ela é uma das facetas do fascismo desse senhor, que não está preocupado com melhorar a qualidade de vida dos indígenas. Ele está preocupado em abrir as terras indígenas para que elas sejam exploradas. Ele está preocupado, na verdade, em falar para a extrema-direita, porque ele quer se colocar como candidato da extrema-direita. Fica o fracasso da política proposta para a Amazônia pelo Estado brasileiro. Engraçado que ele não fala nada sobre contaminação por mercúrio, né? Ele não fala dos garimpos acabando com a água, contaminando os indígenas, acabando com a saúde das crianças Yanomami. Isso aí para ele já não é assunto.
Então agora começou a ressurgir essa ideia. Olha, os estrangeiros, por que eles querem proteger a Amazônia? Eles querem para eles. O terceiro objetivo é a proteção das populações indígenas, a integração plena das populações indígenas à sociedade nacional. Integração plena é acabar com isso aí, acabar com o modo de vida tradicional, acabar com a proteção para que eles possam exercer a sua cultura. Então, como assim integração plena? Forçada? Né? Então, olha aí, mais um aspecto do fascismo de Aldo Rebelo. Quem disse que eles querem a integração plena? Vai se integrar nessa sociedade brutal, capitalista, violenta, ainda mais você sendo um periférico. A integração plena é através da favelização, da marginalização desses povos. É isso que ele defende. Então, novamente, olha aí, todo mundo, não tem água tratada, mas tem esse rio maravilhoso. Tá todo mundo lá na beira curtindo. Então, que integração plena é essa? Então começa a criar uma ideia de xenofobia. Em seguida, vem a Colômbia também, que é uma fronteira muito extensa e marcada pela existência de áreas completamente de vazio demográfico. Durante essa live, esse perfil aí que se chama Escola de Preparação para Ingresso na Pós-Graduação escreveu: vazio demográfico onde? Não tinha indígenas de Quito até aqui? Que vazio demográfico é esse? Ele tem razão. É porque ele não considera os indígenas humanos, ou não considera brasileiros, ou não considera relevantes, né? Porque não tem vazio demográfico nenhum. Tá tudo ocupado. Mas o que ele quer é um novo tipo de ocupação não indígena, né? Que passa por cima e atropela os povos indígenas, como sempre aconteceu ao longo da nossa história. Para ser servido por uma ferrovia saindo de Sinop, percorrendo 930 quilômetros, e que foi bloqueada pela ação de uma ONG, pela ação do PSOL e pela ação do Ministério Público Federal junto ao Supremo, e no Supremo obteve uma liminar de um juiz e, por uma decisão monocrática, parou uma obra de infraestrutura importante para o desenvolvimento da Amazônia. A entrevista é um saco, né? Não recomendo a ninguém que veja. A não ser que seja masoquista, assim, que nem eu. Não, eu tô na luta, na verdade. Mas é um monte de mentira. Por exemplo, ele disse que uma ONG bloqueou a construção da ferrovia. Não tem nada bloqueado. E ONG nenhuma. O Supremo determinou em algum momento a paralisação dos estudos, mas já caiu isso. Já caiu e ele sabe disso. Então ele fica inventando coisas, né? Ele diz que uma ONG parou a construção de uma ferrovia, né? Uma ONG internacional preocupada com interesses alienígenas ao nosso país. É isso que o professor Paulo está falando, né? Da paranoia das ONGs, dos interesses internacionais, né? Tô mostrando isso aí só para ilustrar o que o professor Paulo está falando, né? Da paranoia da internacionalização da Amazônia, a paranoia da ingerência externa. Enquanto, na verdade, a única coisa que a gente está pedindo por exemplo, que os povos indígenas sejam ouvidos em relação à construção da Ferrogrão, que você tenha um estudo de impacto ambiental que vai avaliar a viabilidade dessa obra. Coisas normais. Ele chegou a falar antes, eu cortei porque estava muito longo, que o IBAMA está impedindo a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Não, isso também é mentira, né? Estão sendo pedidos estudos sobre a viabilidade técnica de se fazer aquela exploração. Os estudos ainda não foram apresentados, esses estudos levam tempo. Então não tem nada, ninguém pedindo coisa nenhuma, muito pelo contrário, a boiada está passando rapidamente. Que se associa também a uma ideia anti-Nordeste, né? O Nordeste não vale nada, é um povo que vota no Lula. Sim. Esse não é uma característica específica do Aldo Rebelo, que vem do Nordeste, mas é uma característica da burguesia altamirense, essa turma que anda aqui em altas velocidades e geralmente de caminhonete, que é o pessoal do Sul que tem muito preconceito contra o nordestino. Então isso faz parte do quadro, sim. Então você começa a criar problemas de xenofobia, porque você não tem no Brasil uma grande xenofobia, porque você não tem um fluxo migratório, né,
como você tem ali no México para os Estados Unidos, ou como você tem na Europa, porque as guerras do Oriente empurram as pessoas lá para a Europa, né? Então, começa a se criar isso. Outro exemplo que eu dou é a 319, a rodovia que liga Manaus a Porto Velho. Essa rodovia foi inaugurada em 1970, 71, e agora, como ela está em situação precária, precisa ser recapeada, consertada. Não, novamente, não é uma questão de recapear, a rodovia está inviável, ela precisa ser refeita. E para isso precisa de estudo de impacto ambiental. É uma rodovia perigosíssima, né? Que está levando o arco do desmatamento ao centro da Amazônia, à região de Manaus, né? Ela vai inviabilizar a Amazônia junto com a Ferrogrão, junto com as hidrovias do Tocantins. Enfim, é a destruição da Amazônia que esse cara está defendendo. E a gente sabe que a destruição da floresta amazônica inviabiliza climaticamente o país. Então o discurso dele é muito perigoso, porque termina por destruir o nosso país, né? O pessoal acha que ele está sendo nacionalista, mas não. Ele está sendo um destruidor de mundos. Você veja, portanto, que esta direita que oscila entre o neoliberalismo, o anarcocapitalismo e algumas ideias típicas do fascismo, como a própria xenofobia, essa direita, né, atual, né, ela criou tiranetes, pequenos ditadorzinhos que, quando se veem apertados, criam conflitos. Então o Netanyahu criou um conflito para ele ficar no poder. Todas as vezes que o conflito para de funcionar, ele perde. Porque aí volta à normalidade e as pessoas começam a abrir os olhos para os problemas internos dele. Então não pode. Tem que continuar o país em estado de exceção. Estado de exceção que se caracterizou aqui na nossa região pelos protestos antidemocráticos da época da eleição do presidente Lula, né? Fecharam o quartel aqui atrás de mim. E o pessoal já preocupadíssimo com as ONGs, com os indígenas, fazendeiros se vitimizando. Então, a coisa não pegou, a coisa foi sufocada ali, né? Depois do 8 de janeiro. Tá meio dormente. Mas o Aldo Rebelo está aí, sempre instigando, sempre mentindo, sempre inventando histórias, né? E criando uma situação que pode a qualquer momento descambar novamente para uma violência aberta. Você veja que o Bush usou isso o tempo todo para se reeleger, lembram? Criou o terrorismo internacional, começou a aprender árabe nos Estados Unidos para dizer que a política que protegia, na verdade, ele, né, era a política americana. Então, é aquele processo que a gente viu, né, da Guerra das Malvinas, né? Ditadura argentina apertada, ia cair, o cara me invade as Malvinas para criar um conflito com a Inglaterra, para justificar leis autoritárias que tiram a possibilidade das pessoas atinarem para os problemas que estão no governo. Então, é um contínuo isso. E Netanyahu não vai parar. Ele não vai parar. Ele vai abrir agora no Líbano. Resultado: o Líbano, que já passou todas as desgraças que podia passar por conta de invasões, novamente é bombardeado. É impressionante isso, gente. É impressionante que existam brasileiros como o Pondé, como a Marilis, como outros por aí, né, que sejam chamados para falar em algum lugar, sejam chamados em escola, ou sejam chamados para lançar um livro, ou qualquer coisa, gente. Esse pessoal que defende a falta de empatia com crianças. Falta de empatia do Netanyahu, né, do Estado de Israel. O professor Paulo agora está focando na questão israelense, mas eu continuo falando do Aldo Rebelo, né? E as crianças Yanomami que estão nesse momento contaminadas pelo mercúrio do garimpo, né? Cadê a empatia com elas, né? Ele está passando pano para garimpeiro, né? Dizendo que
que o garimpeiro também tem seus direitos. Ele nem fala do problema do garimpo, né? Então a falta de empatia, quando o Aldo Rebelo fala dos problemas da Amazônia, ele não cita a contaminação do mercúrio dos garimpos propositalmente, sendo que é um problema seríssimo, né? O Rio Xingu aqui atrás de mim já está bastante contaminado por garimpo. Eu mesmo comi um peixe hoje mais cedo, um pouquinho de garimpo, de garimpo já entrou em mim, um pouco de mercúrio já entrou em mim. E isso vai adoecendo aí todos os brasileiros aqui da região. Esse pessoal que finge que é intelectual, porque o intelectual, ele precisa, né, ser a favor da vida, principalmente da vida das crianças, porque se ele não for a favor da vida das crianças, de que adiantou ele ter algum apreço pelo conhecimento? Ele não é um intelectual. A economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos a isso que está ocorrendo no mundo inteiro. Essa observação que o professor Paulo fez de que o intelectual deve necessariamente se preocupar com as crianças, me lembrou essa passagem clássica, famosa da Conceição, que morreu hoje, e por isso que eu queria fazer essa pequena homenagem a ela. Uma brutal concentração de renda e de riqueza, um desemprego e a miséria. E isso está acontecendo até no norte, não é só no Brasil não. É no norte também, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Isto, para mim, não é economia. Isso é coisa, honradamente, quase que digo, do demo. Isso é coisa de tecnocrata alucinado que acha que está tudo ok. E não está nada ok. Deputada. Eu pertenço à esquerda tradicional, e é do Bob mesmo. Eu me preocupo desde que nasci, praticamente, porque minha mãe e meu pai também se preocupavam. Pois é, então Aldo Rebelo, que não se preocupa com os povos indígenas, defende obras como a BR-319, a Ferrogrão, sabendo que elas exterminarão povos, não pode ser considerado um intelectual sério. Eu gosto muito da Conceição, eu tive um contato pessoal com ela era muito amiga do meu pai. Quando eu era criança, adolescente, a gente ia pra praia junto, lá em Búzios, já andei muito de barquinho com ela, um veleirinho. Só eu e ela ali, no meio daquele marzão de Búzios, velejando. Então, quando está todo mundo lamentando a morte de uma grande intelectual, eu estou sofrendo como quem perdeu uma tia querida. E é sempre os pais que ensinam, antes da escola, com a justiça social. Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir, é uma falácia. Faleceu hoje, você já deve estar sabendo, a professora Maria Conceição Tavares, portuguesa, que se naturalizou brasileira, que fez parte da história da economia brasileira, a história do desenvolvimentismo brasileiro. E hoje ela desaparece. A sua presença física desaparece, mas sua presença intelectual, ela é perene na nossa história. E tem sido uma falácia. Deputada. Nem estabiliza, cresce aos solavancos e não distribui. E esta é a história da economia brasileira, desde o pós-guerra, ou não é? E ver os meus queridos amigos, que junto comigo durante anos disseram que isto não era correto, que tinha que fazer ao mesmo tempo estabilização, crescimento e distribuição. Ver esses meus queridos amigos que lutaram comigo no movimento de economistas dizer hoje o contrário do que disseram é uma das maiores dores da minha vida. E é isto, é dor, mas também é raiva e, portanto, energia para lutar por aquilo que o velho Bob e todos os jovens, este menino que está aqui, caladinho, quase não falou, e muitos ainda acreditam. Você, se não se preocupa com a justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista sério. E não é. Então essas pessoas não têm mais que ter espaço. Sabe, você quer defender genocida? Você pode defender. Não tem problema. Mas você não tem que dar palestra em escola. Você não tem que ficar no meio de comunicação do serviço público. Eu estou insistindo nisso, gente, porque a condescendência com essas pessoas não pode existir. Se nós
tem que fazer o que os estudantes americanos fizeram. Fazer as pessoas sentirem que cada um de nós que está ao lado delas não está gostando dessa atitude delas, porque elas estão militando a favor da morte. Sabe que o Aldo Rebelo passou alguns meses aqui em Altamira, ele sempre fala disso, né? E ele fala que visitou a universidade, ele não pôs os pés na nossa universidade aqui na UFPA. Eu estava torcendo para que ele viesse mesmo, porque a gente ia fazer um belo protesto contra ele, que não dá para defender esse extermínio de povo indígena aqui sem ser alvo de protestos. E ele sabia disso, por isso que ele não foi na universidade. Só fez palestra na associação de fazendeiros da cidade. A universidade ele passou longe. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.